Amém. Nós hoje estamos numa data especial, a data da comemoração do Dia dos Pais. E oramos ao Senhor para que, de fato, Deus possa abençoar a todas as famílias. Vivemos um momento difícil no mundo inteiro. Pestes, guerras, problemas, dificuldades mil, famílias vivem por vezes angustiadas, sobrecarregadas. E nós temos uma palavra, nós, que eu digo, a igreja, uma palavra de esperança, uma palavra de paz, uma palavra de boas novas, que não podemos nos omitir em momentos como estes. Na realidade do que vive hoje a Ucrânia, do que vive hoje a Rússia, e estamos celebrando o Dia dos Pais, quantos filhos perderam seus pais? A guerra traz consigo esse flagelo chamado a orfandade. A orfandade acompanha o que é a guerra. Não apenas a morte, não apenas as crises mais claras, mais evidentes do que é a guerra, mas as consequências a longo prazo. Os que falta fazem os pais. E quando são arrancados, literalmente arrancados, pela violência, pela agressividade, por essa loucura insana da humanidade que é a guerra, quantos filhos sem seus pais? Alguns extraviados. Via eu há algum tempo uma matéria jornalística em que uma criança amparada pelas forças militares ali na Polônia, chorava, já arrancado de sua família, já arrancado de sua terra, e essa criança se extraviou da sua mãe e estava ali chorando, e eu disse: Senhor, assim são as vidas, longe de Jesus. Ele que é o nosso Pai, Ele que é o nosso Pai amoroso, que muitas pessoas, aqueles que tiveram o privilégio de terem bons pais, pais amigos, pais presentes, pais cuidadores, pais provedores, pais sábios, orientadores. Que felicidade foi ter algo assim, um lar equilibrado. Mas quantas pessoas vivem a realidade de pais ausentes, de pais, quando não ausentes, presentes e presentes com uma má presença. Ou então aqueles, como eu disse, que têm os seus pais arrancados de si pela vida, pela violência, pela enfermidade, e que vivem em momentos como estes, uma dura realidade. Porque quando nós tivemos nossos pais, quando nós tivemos bons pais, quando nós chegamos à celebração do Dia dos Pais, mesmo que eles não estejam mais presentes, nós temos alegria no nosso coração. E quando nós temos bons pais e eles estão presentes, nós temos dobrada alegria no nosso coração. Mas aqueles que tiveram pais ausentes, ou aqueles que não tiveram pais, ou aquele que ainda tiveram maus pais, essas celebrações lhes são custosas, doem na alma,
Sabe, nós não devemos deixar nos dominar por nenhuma dessas situações. Há cura para a alma ferida. Existe cura para a alma ferida, e eu não poderia iniciar esta palavra sem antes me dirigir àqueles que estão hoje sofrendo, aqueles que estão hoje se angustiando, quando pensam, essa é uma data que pode ser feliz para tantos, mas para mim não é feliz. Essa é uma lembrança que pode ser tão agradável para tantos outros, mas para mim não é agradável, porque a sua alma está ferida, a sua alma está machucada, a sua alma está violentada. E eu quero dizer a essa pessoa, seja ela quem for, que há uma cura, que há uma libertação, que há uma solução, que aquele que levou sobre si todas as nossas enfermidades pode nos curar, que carregou consigo todas as nossas dores, pode nos libertar dessa dor, que aquele que aceitou receber no madeiro com ele todas as maldições, pode nos tirar dessa situação maldita, porque Jesus Cristo te ama, mesmo que ninguém tenha te amado. Ele te ama, Ele me ama, Ele nos ama. E então, antes, como eu disse, de passarmos a palavra, eu me dirijo a estes, que talvez estejam com lágrimas hoje, a estes filhos, que talvez chorem pela perda de um pai, enlutados, e que hoje a data não é uma data tão feliz. Por quê? Porque o pai não está mais presente, porque sentados à mesa, a cabeceira está vazia. Eu quero dizer mais uma vez, Jesus está presente. Para aqueles que não têm esposo, para as viúvas, a Bíblia diz, eu, o Senhor, serei teu marido. Para aqueles que não têm pais, os órfãos, a Bíblia diz, eu, o Senhor, serei o vosso pai. Ele está para assumir o lugar. E Ele é um pai presente, e Ele é um pai bom, Ele é um pai extremamente bom, extremamente presente. Ele é um pai que não se afasta, Ele é um pai que está e permanece junto aos seus filhos. E como disse Jesus, aquela mulher cananeia que lhe pedia simplesmente a cura de sua filha. É interessante que ela vai ali com a sua filha com um problema extremamente endemoniada. E ela chega ali, e note que esta mulher chega à presença de Jesus, estrangeira, não vemos um marido. Onde estava o marido? Onde estava o pai? Não sabemos, poderia estar já morto, sendo ela viúva, poderia estar em qualquer outro lugar, sendo ele ausente, poderia simplesmente ele ter rechaçado a ela e sua filha pelo problema que sua filha tinha, talvez, porque quantas mães têm cuidado de seus filhos, porque os que o geraram o abandonaram. Abandonaram tanto a ela quanto a criança. Ser pai não é apenas gerar uma vida. Ser pai é ser responsável por uma vida. É cuidar de uma vida. E ali, naquele texto, que não se diz que ela é viúva, poderia ser. Apenas diz que era uma estrangeira e que vinha com sua filha. E interessante que Jesus diz, não se tira o pão dos filhos para dar aos cachorrinhos.
Aquela mulher humildemente vai ao Senhor e diz: mas os cachorrinhos comem das migalhas. A gente que quer apenas uma migalha do que você tem. Você não tem ideia do que você tem, do banquete que você tem. Há pessoas tão desesperadas, tão sobrecarregadas, há pessoas tão angustiadas que elas querem apenas uma migalha do que você tem, da felicidade que você tem, da paz que você tem, do amor que você tem, da promessa que você tem, da eternidade que você tem. Elas pedem apenas uma migalha para elas. Jesus, quando vê a fé daquela mulher, Jesus diz: vai. E imediatamente aquela menina foi liberta, foi curada. Hoje o Senhor é o mesmo Senhor que liberta, que cura, que vê a sua situação, que diz palavras verdadeiras à sua vida e que te dará a solução tão esperada. E você que queria apenas uma migalha, perceberá que no final o que Ele te deu foi um banquete, não uma migalha. Pois a mãe, quando tomou de volta a filha, e dessa vez a filha liberta, e dessa vez a filha curada, dessa vez o seu problema solucionado, aquilo não era uma migalha. Uma migalha seria uma melhora, uma solução, e uma solução para sempre é um banquete. Deus não se satisfará de dar para você, ou para mim, ou para qualquer um que venha a Ele uma migalha. Ele tem um banquete preparado para nós. Por quê? Porque Ele é Pai. Porque Ele é Pai. Ele é Pai. E a Bíblia fala da parábola do filho pródigo, quando o filho pródigo retorna, ele que disputava com os porcos, o alimento dos porcos. Chegando em casa, tem um banquete. Billy Graham disse, e eu concordo com ele: não aceite as migalhas que o mundo te dá. Não troque o banquete que Deus tem para você pelas migalhas que o mundo te dá. Há um banquete para você. Por que você viveria com menos? Há um Pai que te ama. E a Bíblia diz: se vós que sois maus sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quando estes vos pedem, quanto mais o vosso Pai Celeste não vos dará boas coisas se o pedis. Atreva-se a pedir como um filho. Muitas vezes nós estamos pedindo como servos. Somos servos. Que se entenda bem, somos servos. Mas muitas vezes nós estamos nos apresentando diante de Deus sem a ousadia que só um filho tem para pedir. Estamos pedindo muito timidamente: atreva-se. E eu quero incentivar a você a fazer isso. Atreva-se a pedir. Atreva-se a pedir. Coisas familiares, coisas espirituais, coisas materiais. Atreva-se a pedir como um filho. Um filho pede ao pai, ainda que seja um absurdo, ele pede: pai, dá-me. Dá-me. E ele te dará. Edmei Williams tem uma mensagem maravilhosa falando sobre pai e filhos, sobre a esposa de Otoniel, a filha de Calebe, quando as terras lhe são dadas, mas não tem fontes. E ela então apiou um jumento
e foi ao encontro do Pai e fez o que só um filho que sabe quem é o seu pai faz atrevidamente. Veja, sem falar com o marido. Ela disse, eu vou falar com meu pai. Ela disse, deste-me terras, mas elas são secas. Dá-me também as fontes. E qual foi a resposta do pai? Dar-te-ei as fontes inferiores e superiores. Deus não te dá apenas uma fonte, Deus te dá abundância. Abundância. Se vós que sois maus sabeis dar boas coisas, quanto mais o vosso Pai Celeste não vos dará boas coisas. Se o pedirdes, atreva-se a pedir como a filha de Calebe. Ela sabia quem era o seu pai. Ela sabia que o seu pai não negaria para ela o seu pedido. Jesus mesmo disse diante do túmulo de Lázaro, disse, eu sei que tu sempre atendes a minha oração. O pai sempre atende a oração do filho. E nós devemos ter esse grau de atrevimento durante muito tempo. Durante muito tempo. Eu digo a você que eu orei sem atrevimento. Sem o atrevimento que um filho deve ter. E eu digo que atrevimento não é uma falta de respeito, o que eu estou querendo dizer. É uma confiança que só quem conhece a bondade do seu pai tem ao pedir algo ao pai. Eu sei quem é meu pai. Então, se você necessita de algo, peça a Deus. No livro Quarta Dimensão, do pastor Paul Yong-cho, depois Dave Yong-cho, que já está na glória, ele fala sobre essa dimensão de fé, chamando de quarta dimensão, numa terminologia bem oriental, mas interessante o livro, se você nunca leu, leia-o, está repleto de testemunhos, de como pela fé ele trouxe à existência tantas coisas por meio da oração. Até mesmo nos momentos de escassez em sua vida, quando o episódio dele pedir uma bicicleta a Deus, de uma bicicleta para locomover-se, e de como Deus lhe deu a bicicleta. Meus irmãos, atreva-se a pedir, inclusive coisas materiais. Inclusive coisas materiais. Aqui estará isto, ali estará aquilo outro. Por quê? Porque eu sei que é meu pai. E o meu pai nunca me dará algo que me faça dano. Se eu pedir algo errado, eu tenho a segurança que o meu pai não me atenderá. A Bíblia diz, qual é o filho? Qual é o pai, perdão? Se o filho lhe pedir um pão, lhe dará uma pedra. Agora, eu parafraseando isso, eu digo, e se lhe pedir uma pedra, não lhe dará uma pedra. Lhe dará um pão. Lhe dará um pão. Se lhe pedir uma cobra, não lhe dará uma cobra, lhe dará um peixe. Se nós não sabemos pedir como convém, o Espírito Santo intercede. Sabe como eu entendo isso? Que eu estou pedindo e estou pedindo erroneamente e o Espírito Santo intercede. Ele interfere na minha oração, até com gemidos inexprimíveis. Por quê? Porque Deus nos ama. Diz, dá o melhor. Dá o melhor. Deixe-me colocar uma figura diante de você, uma imagem. Estou eu diante do trono do Todo-Poderoso,
a pedir, e o Espírito Santo está intercedendo juntamente com o Pai, que é Ele mesmo. Está dizendo, dá. E se eu pedir errado, diz, dá outra coisa. Dá algo melhor, porque o Espírito Santo intercede. Mas atreva-se a pedir. Atreva-se a pedir. A orar ao Senhor. A clamar ao Senhor. Trate Deus como Deus é. Pai e um Pai bondoso. Mas e os pais? Como disse, vivemos tempos difíceis. Quando nós lemos o início do livro de Êxodo, vemos que o povo de Israel vivia tempos difíceis. Havia um decreto de Faraó que toda a criança nascida menino deveria ser morto. Eram tempos difíceis para encontrar-se grávida, para gerar uma vida. E a Bíblia fala de um homem da tribo de Levi, de sua esposa. E sabemos que eles tinham filhos. Vemos pelo menos Miriam ali. Já era uma filha. E a ideia, quando nós lemos o texto, é como se eles se casassem. Se já tinham filhos e agora se casam, é que algo aconteceu. Temiam ter filhos, suponho eu. Isso é uma suposição, por favor. Porque os tempos eram difíceis. E hoje, em nossa sociedade, os tempos estão tão difíceis que muitas pessoas estão com medo de terem filhos. Estão com medo de gerarem uma vida neste mundo. Muitas pessoas estão com medo, dizendo, para que eu terei um filho? Para criá-lo neste mundo que vai de mal a pior. Você já ouviu essa frase? Essa é uma frase que está por aí. Essa era uma frase que deveria, possivelmente, estar na boca do povo de Israel naqueles dias. Se eu me encontrar grávida, 50% de chance de meu filho morrer. Se for um menino, será morto. Se for uma menina, continuará viva. De modo que eram tempos desafiadores à fé. Ter um filho era um desafio, mas ter um filho eu quero dizer a você, é um ato de fé. É um ato de fé. Quer filhos espirituais, quer filhos naturais, é um ato de fé. A tradição hebraica diz que Miriam, ainda pequena, e percebemos que ela tinha uma sagacidade, uma inteligência, uma capacidade, pela narrativa bíblica de Êxodo, como ela tratou de todo o assunto, sem o auxílio de ninguém, conversando com a filha de Faraó, aquela menina deu um show. Um show. De um acordo todo benéfico. Sua mãe cuidou de seu irmão, o amamentou e ainda ganhou dinheiro para fazer o que faria de graça.
Tremendo que Deus usou aquela pequenina, aquela jovem, aquela criança, Míriam. Eu imagino o apreço, o carinho que Moisés tinha por Míriam, sua irmã. Mas dizem os rabinos, a tradição, que Míriam repreendeu o seu pai, dizendo: Faraó mata, mas você não permite nem que nasçam. E o seu pai, então, tocado por Deus, aceita, agora eu direi, o desafio de ser pai. Porque ser pai é um desafio. É um desafio nesta vida. Houve um homem nas Sagradas Escrituras, juntamente com sua mulher, homem de Deus, consagrado ao Senhor, cheio de fé, que buscou, que desejou, com todas as suas forças, ser pai. E ela ser mãe. Quem era esse casal? Abraão e Sara. E o quanto custou a Abraão ser pai. Abraão foi chamado para ser pai. Não apenas pai de indivíduos, mas pai de nações. Não apenas pai de indivíduos, pai de nações, mas o nosso pai da fé, Abraão. Ele foi chamado para ser pai, comissionado desde os céus para ser pai. Mas como lhe custou ser pai? 25 anos tentando e não conseguindo. Tentando e não conseguindo. 25 anos. E eu volto a dizer, muitos em nossos dias estão temerosos do que acontecerá com seus filhos. Pais, muitos pais, têm o coração estremecido, preocupados. O que será de meus filhos? O que será de meus netos? O que será das próximas gerações? E quando eu digo pais, há pessoas que não têm filhos, mas são pais, porque têm cuidado de outros, têm cuidado de sobrinhos, têm cuidado de uma geração. Há pessoas que estão se dedicando a uma geração. A Madre Teresa de Calcutá nunca teve filhos, mas ela foi uma mãe para milhares de crianças. Amém? E você vai não reconhecê-la como mãe? Ela é mãe. Ela é mãe. Mas qual a segurança? E Deus me deu uma palavra. Deus me deu uma palavra tão simples que eu introduzi. Tudo isso que eu fiz foi para introduzir o que Deus tem me falado. Uma segurança que nós temos e um caminho pelo qual iremos garantir a segurança de nossos filhos e de nossa descendência. Porque veja bem, você não foi chamado para abençoar apenas a uma geração. A Bíblia diz que Deus abençoa a milhares de gerações daqueles que lhe agradam. Você não foi chamado para abençoar apenas a primeira geração que vem depois de você. Você foi abençoado de tal maneira que abençoe a milhares de gerações que vêm depois de você. Você é um abençoador de milhares de gerações.
milhares de gerações. Antigamente, uma geração era uma questão de 40 anos, hoje é um pouco menos. Mas se nós tomarmos 40 anos, a tua bênção vai, no mínimo, a 40 mil anos de hoje. 40 mil anos! Isso é um fogo que não apaga rápido. Esse fogo não apaga rápido. Isso é uma bênção que flui e que se multiplica de geração em geração, pois se a próxima geração for fiel como a primeira, a bênção aumentará, e se a terceira geração for ainda fiel como foi a primeira e a segunda, a bênção se multiplicará, e se a quarta geração, eu estou falando literalmente o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Não é à toa que na quarta geração tinha que haver 12. Porque a bênção já estava de tal maneira que tinha que haver 12. De geração em geração, Deus nos abençoará e multiplicará a bênção. Mas houve neste homem que procurou tanto ser pai, e lhe custou a ele e a Sara tanto o ser pai como o ser mãe. Um episódio em que Abraão foi provado. Venha comigo a Gênesis capítulo de número 22, quando Deus pede o seu único filho, e nós sabemos que ele tinha outro filho, Ismael. Por que Deus lhe diz seu único filho? Porque era o filho da promessa, porque era o filho de Sara. Dá-me o único filho, o filho que você tanto demorou, o filho que você finalmente conseguiu. Na velhice ele chegou, dá-me este filho. E Abraão, então, não nega a Deus. Conhecemos aqui o relato que Abraão vai com Isaac. Isaac diz a Abraão, eis o fogo e a lenha. Onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu aquela palavra extraordinária: Deus proverá. A coisa que um pai não pode prover, por mais que ele deseje ao seu filho. Há coisas que um pai não pode dar, por mais que ele deseje dar ao seu filho. Mas todo pai temente ao Senhor tem uma segurança. Ele tem um Senhor, um Pai, um Deus amoroso que proverá. Que proverá. Que futuro posso dar eu ao meu filho? Eu não tenho como dar. Há pais hoje desesperados falando isto. Deus proverá. O que posso fazer? Pois o que eu assisto na vida do meu filho é apenas um caminho de morte. E é como se viesse pelas minhas próprias mãos. Confie, Deus proverá. E a Bíblia então nos diz que no momento em que Abraão ergueu a sua mão, que tomou o cutelo para imolar o filho, isso nós encontramos no versículo 10, o versículo 11 nos diz, mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor, Abraão, ele respondeu, eis-me aqui. Então lhe disse, não estendas as mãos sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres
entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje o nome do Senhor, no monte do Senhor se proverá. Então o céu bradou pela segunda vez. O anjo do Senhor a Abraão disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isto e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como as areias da praia do mar, e a tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste à minha voz. Existe um quadro muito famoso do episódio aqui narrado, em que o artista, na sua liberdade interpretativa, coloca Abraão com o cutelo erguido, Isaac no meio do altar, ao fundo o cordeiro preso nos arbustos pelo chifre. E ali, naquele momento, o anjo do Senhor, no desenho, segura a mão de Abraão nessa pintura, detendo Abraão. Isso ficou tão popularizado que nos flanelógrafos na igreja, nos desenhos na igreja, nós temos essa visão. E isso é a visão que nós temos. Mas o que deteve, de fato, não foi a mão do anjo, foi a voz de Deus. Foi a voz de Deus. Eu não sei se o anjo segurou a mão de Abraão ou não segurou, não vou afirmar isso, é uma liberdade interpretativa, mas a voz de Deus é que deteve. Aqui diz que quando Abraão levantou a mão, Deus bradou do alto: Abraão! Abraão! E Abraão imediatamente parou tudo. Disse: eis-me aqui. Há um brado dos céus que te chama, Pai. Deus chamou aqui o Pai Abraão, Pai. Mas ele não poderia chamar Abraão de pai, pois Deus é o pai em relação a Abraão. Mas o chamou: Abraão, não faças dano ao menino. Não estendas a tua mão a fazer dano ao menino. E Deus, então, quando eu estava lendo esse texto, me deu uma palavra. E uma palavra que mexeu com o meu espírito, e eu espero que mexa com o seu espírito. Aonde há pais consagrados, aonde há pais obedientes ao Senhor, aonde há pais consagrados, sempre haverá filhos poupados. Nossos filhos serão poupados. E o segredo disto é a nossa consagração. Quando você se consagra ao Senhor, você está livrando o seu filho literalmente da morte. Aonde há pais consagrados, há filhos poupados. Não temam pela geração futura ou pelas gerações futuras. Consagre-se a Deus
E essas gerações serão poupadas, e não só poupadas, serão abençoadas. Possuirão cidades dos seus inimigos. Se multiplicarão e encherão a terra como os grãos de areia na praia, como as estrelas do céu. Deus nos abençoará desta maneira, aonde há pais consagrados, há filhos poupados. Mas tudo isto vem pela substituição, pelo sacrifício do Cordeiro. Do Cordeiro de Deus, como disse João o Batista, que tira o pecado do mundo. Tudo isto vem através do sacrifício de Cristo Jesus. Talvez haja pessoas hoje nos ouvindo, nos assistindo pela live, ou aqui mesmo, que dizem: eu quero isso para mim, eu quero isso para os meus filhos, como eu posso conseguir isso? O Cordeiro tem que entrar na tua vida. Você tem que dar lugar. Veja bem, em vez do sacrifício do seu filho, do sacrifício do Cordeiro. Você tem que permitir que o sacrifício do Cordeiro tome o lugar, aleluia, do sacrifício do teu filho. Porque essa decisão é uma decisão que Deus está dizendo: não faças danos ao menino. Ele vira e vê o Cordeiro. Jesus é a provisão de Deus. Jesus é a solução de Deus. Jesus é a resposta de Deus a todos os nossos desafios, a todas as nossas dificuldades. Eu não consigo, eu não posso. Não. A única coisa que você pode dizer é: eu não quero. Se você quer, você pode. Se você quer, você consegue, porque o sacrifício está para ser agora um sacrifício substitutivo. Você se preocupa com seus filhos? Você se preocupa com as gerações? Consagre-se. Como Abraão se consagrou a Deus, como Abraão se entregou e se entregou plenamente a Deus. Eu não estou falando dê o seu Isaque, que isso é bem pregado, é bem falado, e é uma verdade. Mas eu estou dizendo, seja um homem, seja uma mulher consagrada, e a geração futura será poupada. Pais consagrados, filhos poupados. Isso tem que ser um slogan em nossa vida. Vamos nos consagrar, mas meus filhos já são grandes. Deus poupa todos. Todos. Como meu filho será poupado? Ele já toma suas próprias decisões. Ele já faz isso, ele já faz aquilo. Ah, se eu tivesse ouvido antes, Abraão tinha larga idade. Consagre-se a Deus. E tenha certeza de uma coisa, que os seus filhos serão poupados. A tua consagração fará algo extraordinário na vida dos teus filhos. Consagre-se a Deus. Pai, faça isto. A melhor coisa que você pode fazer para poupar a vida do teu filho é consagrar-se ao teu Pai Celestial. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Eu gostaria de